Hoje a gente vai conversar sobre gordura, mas não gordura que vem do alimento, sabe? Aquela gordura trans, gordura saturada. Não é esse tipo de gordura que a gente vai conversar. É sobre gordura no corpo, acúmulo de gordura. É sobre isso que eu quero conversar com vocês. Todo mundo, alguns pacientes quando começam assim comigo, sempre fazem a seguinte pergunta, assim: mas por que a gente engorda? Por que eu engordo? Tem muita pergunta assim: por que eu engordo? A outra pergunta é: eu nem como tanto e eu engordo. Enfim, todas essas perguntas que estão ao redor do excesso de peso, do engordar, do emagrecer. Então, vamos explicar primeiro aqui o que é engordar. Quando a gente fala de engordar, a gente fala de dois tipos de gordura. Então, a gente fala dessa gordurinha aqui, que é subcutânea, e a gente fala da gordurinha visceral, que é a gordurinha mais perigosa, né? Aquela que ela serve para segurar os órgãos, para aquecer ali os órgãos, mas aí a gente, em excesso, ela vai fazer com que o órgão não funcione direito, porque ela vai imprensando o órgão. Então, a gente tem esses dois tipos de gordura, em se tratando de localização. A superficial, subcutânea, e a visceral. Quando a gente fala de adipócito, que é a célula de gordura, que ela pode se localizar em qualquer lugar do corpo, mulheres têm mais predisposição a um tipo a um local de gordura. A gente deixa mais gordura, cria mais gordura na região abdominal, na região das coxas, porque essa gordura na região abdominal e na região das coxas, o corpo entende como uma proteção para quando você vai ficar grávida e o bebê precisa de mais alimento. Então, é isso que acontece. Por isso que a gente guarda mais, que a gente acumula gordura em lugares diferentes do homem. Tá? Então, aí tem uma coisa que eu queria falar para vocês. Tem uma diferença que é hipertrofia e hiperplasia da célula de gordura. O que isso significa e por que isso é importante falar? Hiperplasia quer dizer o número de adipócitos. Vamos supor que aqui, um monte de adipócitozinhos. Isso quer dizer o número. Quando eu faço hiperplasia desses adipócitos, eu estou aumentando o número. Quando eu faço hipertrofia dos adipócitos, eu estou aumentando o tamanho. E por que isso é importante? Porque, por exemplo, se a minha infância toda eu fui uma criança gordinha ou uma criança obesa, eu tenho adipócitos muito grandes. Então, pensa comigo. Se eu tenho adipócitos muito grandes, crescer 10 desses adipócitos é diferente de crescer 10 desses adipócitos, não é? Por isso que tem gente que come qualquer coisa e engorda, muda de forma muito mais rápido do que outras pessoas. Claro que tem vários outros fatores, tá, gente? Eu tô falando desse fator, que é o fator tecido adiposo, tá? Mas tem muitas outras coisas que influenciam. Como eu já falei aqui, engordar ou emagrecer é multifatorial. Várias coisas entram nesse jogo aí, mas em se tratando de gordura, de tecido adiposo, isso é um dos fatores. Então, se eu tenho adipócitos muito grandes, eu engordo com mais facilidade. Faz sentido isso para vocês? Então, por isso, cuidado de uma criança não passar a infância gordinha. Antigamente, né? Bem lá, antigamente, a gente achava bonitinho uma criança gordinha, fofinha e tal, mas hoje a gente sabe o quanto isso é prejudicial, porque a probabilidade dessa criança gordinha na infância ser um obeso ou uma pessoa com problema de excesso de peso na vida adulta é muito maior. E um dos fatores é esse fator. Aí a pergunta inicial, né? Por que a gente engorda? O que acontece? O tecido adiposo é um tecido de reserva. É um tecido que está ali colocado para ser um tecido de reserva. Tudo que a gente come a mais, ele não é jogado fora. Ele é acumulado em forma de adipócito, de tecido adiposo. Então, se eu como além do que eu preciso para usar o meu metabolismo basal, que é respirar, andar, meu coração bater, pensar, enfim, tudo isso que eu faço, e mais o que eu gasto, se eu como além dessa necessidade, o corpo vai lá, pega esse excesso e guarda em forma de gordura. Primeiro ele guarda em forma de glicogênio muscular e depois glicogênio hepático. São as duas reservas mais fáceis ali de glicose. Depois que já está o estoque de glicogênio já está cheio e o estoque hepático já está cheio, ele fala: ô, gente, não vamos jogar fora, põe ali na poupança. Eu sempre falo que a gordura é a poupança e quando a gente vai gastar ela é o cheque especial. Então põe lá na poupança, pôs na poupança. Então isso, a gente tem que entender que o que a gente tem, que a gente come a mais. Então o que depende disso? Depende da nossa demanda. O quanto eu estou demandando para aquele corpo guardar ou aquele corpo gastar. Se eu estou no equilíbrio do que eu como com o que eu gasto, o corpo não vai guardar nunca. Mas isso também é influenciado por várias outras coisas, tá?
uma das principais coisas que se influencia são os hormônios. Então a gente guarda isso e, dependendo da nossa demanda, a gente gasta ou não. Quem determina se a gente vai mobilizar essa gordura é, primeiro, o tipo de alimento, de alimentação que a gente tem e o tipo de gasto que a gente tem. Se eu tenho uma alimentação com excesso de carboidratos, hoje em dia a gente já sabe que o que a gente leva mais em consideração é índice glicêmico e carga glicêmica. Índice glicêmico é a velocidade que essa glicose vai ser absorvida no meu corpo. E carga glicêmica tem a ver com a quantidade de glicose que aquele alimento contém. Então, eu preciso ver muito mais o quanto aquele alimento tem carga e índice glicêmico, às vezes até mais carga do que índice glicêmico, do que qualquer outra coisa. Mas a gente sabe que carboidrato simples vai ter ali índice e carga glicêmica muito alta, na maior parte das vezes. Quando eu tenho uma alimentação com muito carboidrato simples, muito pão, muito macarrão, muito arroz, muito doce, quando eu tenho esse tipo de alimentação, o que acontece? Eu secreto muita insulina, porque a insulina vai carregar essa glicose para dentro da célula para nos dar energia. Então, se eu secreto muita insulina, eu vou sinalizar para o corpo que o corpo precisa guardar mais gordura, porque a insulina é um hormônio sinalizador de estoque, vamos dizer assim. Ele é anabólico, ele não é catabólico, que é catabólico gastar, anabólico guardar, falando bem fácil assim, tá? Então, a insulina é um hormônio anabólico. Então, quanto mais insulina na minha corrente sanguínea, mais eu vou ter a sinalização da catabolização do meu corpo. Então, mais gordura, eu vou sinalizar para mais gordura ser absorvida. E, além disso, se eu ainda tenho esse tipo de alimentação de uma forma crônica, eu vou estar ali de uma forma crônica, sinalizando o tempo inteiro para o meu corpo guardar esse excesso como forma de gordura. E se eu ainda por cima não tenho atividade física, exercício que faça gastar esse excesso, o corpo vai acumular. E isso vai acumulando, você vê que é uma coisa que descontrola tanto que a gente vê obeso mórbido e o corpo continua guardando, porque aquilo vira um descontrole. Então, eu penso, eu sempre falo com meus pacientes, que no futuro, sei lá, daqui a 2.000 anos, talvez, na nossa evolução, sabendo o corpo que a gente tem acesso a alimento toda hora, ele não vai mais precisar guardar esse estoque. E esse estoque é guardado porque a gente tem a genética de milhares de anos atrás, que a gente não sabia quando é que ia ter a próxima caça, a gente não sabia quando é que ia ter o próximo alimento. Então, nosso corpo é preparado para talvez existir uma escassez. E por isso, o nosso corpo tem a via, que isso é o grande barato da história, tem a via de consumir energia, usar energia dessa fonte. Então, eu usando aquela analogia do banco. Acabou meu dinheiro na conta. Acabou glicose no meu corpo. Acabou o dinheiro, não tem. E agora, a gente vai ficar sem pagar as contas? Do fígado, do cérebro, do corpo? Não. A gente tira do cheque especial. Ou da poupança, como vocês queiram. Que estava lá guardado. Então, a gente vai lá e tira do que estava guardado e usa. O corpo não deixa a gente sem energia. Mas Má sempre fala para a gente não passar fome, que a gente não pode passar fome, porque se a gente passar fome... Então, a nutrição moderna agora, a gente entende que a sacada a qualidade do que você come tem muito mais a ver com como vai ser o seu metabolismo do que a quantidade do que você come. Quem prepara ou quem acelera seu metabolismo, quem regula o seu metabolismo, é o que você come, não o quanto você come. Óbvio, se você excede demais na quantidade, óbvio, vai acontecer aquilo que eu falei. Você vai comer demais, vai acumular e não vai ter nem como gastar aquela quantidade toda, tá? Então, mas hoje em dia a gente sabe que a qualidade do alimento faz muito mais diferença do que a quantidade. Tá? Então, isso. Então, a gente engorda por causa disso. Só que a gente tem essa via, que é a via da quebra de gordura, da lipólise. Quando faltou glicose no nosso sangue, não tem glicose, socorro, vamos lá quebrar gordura. Quebra gordura, se transforma numa moléculazinha lá, lipídios, triglicerídeos, e eles vão para a corrente sanguínea e se transformam em corpos cetônicos que a gente usa como fonte de energia. Que hoje a gente sabe que é uma fonte de energia maravilhosa, para foco, para concentração, para raciocínio, tanto que a gente recomenda, vai ter uma prova, vai fazer uma live, vai ter que fazer uma coisa que exija muito do seu cérebro, não dá glicose para ele, dá corpos cetônicos. Então, faz um jejum de pelo menos 14 horas antes daquela atividade que você vai exigir muito do seu cérebro, porque o cérebro funciona muito melhor, hoje em dia a gente já sabe disso, com corpos cetônicos do que com glicose. Então, você pode manejar esse uso dessa gordura de várias formas. Uma das formas é fazendo ciclos de dieta. Então, quando você faz ciclos de dieta, você estimula seu corpo a entrar nessa via. Mas é importante também, antes de eu falar isso, é importante também que a gente saiba o seguinte. Quando a gente
eu tenho, vamos supor, eu falei do tamanho do adipócito e do número, né? Que você pode ter um número maior, você pode ter um tamanho maior do adipócito. E nessas células também, nas nossas células, também existem receptores. Eu falo que é como se fossem boquinhas, assim, receptores para algumas coisas. E quando você tem uma dieta, um tipo de alimentação durante muito tempo, de um tipo de alimento, vamos supor, de carboidrato simples, de muita glicose, a sua célula vai estar ávida, vai estar cheia de receptor para esse tipo de alimento. É como se fosse, a maior quantidade de alimento que eu recebo é em forma de glicose, eu vou criar um monte de receptor para esse alimento. É meio óbvio. Então, você fica com muito receptor para a glicose na sua célula. Isso faz com que sua sensibilidade e sua absorção dessa glicose seja muito maior. Só que você deixa essa sensibilização da parede da sua célula para esse alimento. Quando você restringe a glicose, quando você restringe o carboidrato, a sensação de desespero é muito grande, porque aqueles receptores vão ficar ávidos por aquele tipo de alimento e não vai vir. Então dá essa sensação de, ai meu Deus do céu, eu não vivo sem carboidrato. Como é que eu faço? Eu não vivo sem carboidrato, me dá aquela aflição, me dá aquela agonia. Também por causa disso. Tudo que eu falo, gente, é um fator, tá? Tem vários outros fatores, mas é um fator. Por isso que nutrição não é uma coisinha tão fácil assim. Mas tem vários fatores. Mas estamos falando aqui desse tipo de problema, que é o tecido adiposo. Tá? Então, é preciso saber isso também, que quanto mais o seu estilo de alimentação, o seu estilo de vida, diz que tipo de receptor você vai ter na sua célula. Então, que tipo de célula você vai ter. É como se você desse as características da sua célula. A mesma coisa é para o intestino. A sua alimentação diz que tipo de bactéria você vai ter no intestino. E dependendo do tipo de bactéria que você tem no intestino, você pode ter uma melhor propensão para emagrecer ou para engordar, dependendo do tipo de bactéria que você tem dentro do seu intestino. A mesma coisa é com os receptores da sua célula. Então, o tipo de comportamento alimentar diz muito sobre você. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Licença, o meu óculos fica com um reflexo, mas... Por isso que jejum emagrece? Foi? Foi a Rê. Por isso que jejum emagrece. Por isso que cetogênica emagrece. Por isso que jejum emagrece. Jejum tem várias vantagens, mas uma delas é você fazer seu corpo ir pela via da queima de gordura. Eu gosto da analogia o seguinte, quando você anda muito por um caminho, vamos supor, por uma grama, você está andando muito por aquele caminho, a grama não fica marcada? Fica marcada, né? E fica mais fácil, é meio óbvio o caminho que você tem que seguir. Nosso metabolismo é mais ou menos assim, ele acostuma com aquela via. Então, a via da energia à base de glicose já é uma via fácil, já é uma via que se acostumou o corpo. Quando você faz jejum em dias alternados, durante um tempo, você ensina seu corpo que existe outra via. É como se você dissesse para ele, olha, preste atenção, não só tem glicose aqui dentro desse corpo não, gente. É como se dissesse, não só tem real não, vamos trabalhar com dólar também? Tem outra fonte aqui que a gente pode usar. Não só existe real nesse mundo. Aliás, só devia existir dólar. Não, existe outra fonte que a gente pode beber, que é a quebra da gordura para me dar energia por meio da gordura. Então, você ensina seu corpo quando você faz jejuns frequentes. Então, além de você restringir caloria, porque você geralmente pula uma refeição, então você restringe caloria, você restringe calorias e ainda por cima você cria essa via e você marca essa via também. Então, fica muito mais fácil do seu corpo entender o que está acontecendo. Então, quando tanto que você começa a fazer jejum, as primeiras vezes você sente mal, dá um pouco de dor de cabeça, tal. Tem que ser controlado, tá, gente? Tem que ser feito com o auxílio de um profissional. Dá isso. Mas depois, essa semana mesmo, eu tava conversando com uma paciente, antes de ontem, tava conversando com a paciente, ela falou assim pra mim, eu quero viver em jejum agora, porque eu produzi muito mais, eu fiquei esperta, foi ótimo ficar em jejum. Calma, é ótimo mesmo, mas a gente também não pode fazer isso todo dia, o tempo inteiro, porque tudo em excesso, mesmo jejum, vai te fazer mal. Mas é um ótimo exercício metabólico para o seu corpo entender que tem outra via que ele pode usar, tá? Dentre todos os hormônios que a gente pode saber, que a gente sabe, que controlam esse, a gente tem mais de 50 hormônios dentro do nosso corpo, e quase todos participam disso, de emagrecer, o engordar, do metabolismo, quase todos. Mas, em se tratando desse assunto específico, que é tecido adiposo, a gente pode falar de dois hormônios, a grelina e a leptina. A leptina, em particular, ela é produzida no tecido adiposo. Então, quanto mais tecido adiposo você tem, mais leptina você vai secretar. E leptina é o hormônio da saciedade. Não entendi nada. Então, quanto mais tecido adiposo, mais saciada eu vou ficar? Não. Sabe por quê? Porque quanto mais a gente produz, mais a gente vai ficar resistente àquele hormônio. É igual a insulina. A gente não fica resistente à insulina, não existe a resistência à insulina, porque você está produzindo muito e não tem mais como você usar aquela insulina, e aí você acaba ficando resistente à insulina.
E aí, depois disso, uma diabetes e tal. Então, a leptina é a mesma coisa, você fica resistente à leptina. Aí, o que acontece? Isso, você vive com fome. Então, quanto mais tecido adiposo você tem, mais fome você tem. Quanto mais fome você tem, mais tecido adiposo você tem. E assim você entra num ciclo vicioso e você fica cada vez mais resistente a essa leptina. E cada vez menos você tem controle sobre a sua fome. Então, esse é um hormônio. O outro hormônio é a grelina, que é produzida no estômago. A grelina controla a fome. Então, vocês entendem que tem que ser uma gangorra entre leptina e grelina? O estômago tem que mandar lá para o tecido adiposo. Olha, gente, estou com fome, regula aí. E aí, esses dois hormônios vão sendo regulados. Mas imagina, se você está com muito tecido adiposo, acúmulo de tecido adiposo, a grelina desregula, a leptina desregula, a grelina desregula junto. Então, você vai ter mais fome e não vai ficar saciado. Então, faz total sentido quando uma pessoa que está acima do peso fala: eu tenho fome o tempo inteiro, Nutri. Eu não consigo não comer. Eu vejo a comida, eu não tenho controle diante daquela comida, né? Independente de todos os outros fatores, inclusive os emocionais, esse é um fator que a gente tem que levar em consideração. Nós, nutricionistas, levamos em consideração isso, e eu sempre explico para os meus pacientes isso, porque a gente precisa regular isso de uma forma. E como é que a gente regula isso? Uma das coisas que faz a regulação desses hormônios, de todos os hormônios, na verdade, é a atividade física. O outro é o sono. Outro, a alimentação. Os principais, né? Eu sempre falo, tem muitas coisas, porque tudo é muito subjetivo, gente. Mas os três principais fatores que regulam esses hormônios é sono, alimentação e atividade física. Então, a gente precisa realmente fazer uma mudança de comportamento para poder regular esses hormônios. Os 5 erros mais comuns que as pessoas cometem ao tentar perder peso, ao tentar emagrecer. Quais são esses 5 maiores erros? Maiores que eu considero, tá, gente? Pode ter outros, mas que eu considero. Assim, na minha experiência profissional, são os que eu mais vejo as pessoas escorregando e tal. Uso de adoçante. As pessoas ainda insistem em usar adoçante nas bebidas ou nas comidas. Mas lá, adoçante tira a quantidade de calorias, e aí eu vou emagrecer, porque eu estou consumindo menos calorias. Eu acabei de falar para vocês que hoje em dia a gente sabe que o que importa é a qualidade do nosso alimento. O que a gente está comendo, o que você está comendo, o que frequentemente você come, entende? É isso que vai importar. E o que lembra que eu falei para vocês sobre receptores na superfície das células? Quando eu como adoçante, quando eu tomo adoçante, eu estimulo esses receptores do mesmo jeito como se fosse um carboidrato. Então, ao invés de eu estar fazendo a dessensibilização do açúcar, eu estou sensibilizando ainda mais as minhas células, e fora eu sensibilizando as minhas células para um tipo de alimento, para um tipo de receptor que eu não quero que minha célula tenha, fora isso, ainda tem o lado psicológico e emocional, que eu também estou estimulando o meu paladar com o gosto doce, mesmo que seja o gosto doce do adoçante. Mas eu estou estimulando meu paladar. Quando eu como um café com adoçante, eu estou tomando um café doce. Concorda comigo? Então, eu não estou desensibilizando o meu paladar, que é o que a gente preconiza. Você tem que desensibilizar o seu paladar para o muito doce, para o muito salgado, tirar, né? Do muito doce, do muito salgado. É isso que você tem que começar a se acostumar com o gosto natural dos alimentos. Essa semana eu falei num post assim, se você toma suco de maracujá, por exemplo, com açúcar, você não gosta do suco de maracujá, você gosta do açúcar. Suco de maracujá ou qualquer outro suco, você gosta se você tomar sem açúcar, senão você está gostando do açúcar. Você toma café, chá com açúcar, você não gosta do chá, você gosta do açúcar. Então é bom que vocês pensem isso. Será mesmo que eu gosto desse alimento ou eu estou viciadinha nesse açúcar e quero essa dose de açúcar em mim? Entende? Então, se a gente está tentando emagrecer, a gente tem que começar a acostumar o paladar desensibilizando com o gosto natural dos alimentos. Tá? Fora isso, ainda tem a desensibilização dos meus receptores na superfície da minha célula. Tudo bem aí? Por isso não adoçante, por esses dois motivos. E fora que ainda tem adoçante tipo xilitol, que ainda causa desconforto, cria muito gases, dá um desconforto no estômago e tal. E a gente já sabe que alguns adoçantes, já tem estudos aí que já saiu há muitos anos, que podem causar até câncer com uso crônico. Também adoçante tem muito sal dentro do adoçante, então você come aquele adoçante no cafezinho o dia inteiro, você está absorvendo sal, e aí você vai reter mais líquido por causa daquele sal do adoçante. Enfim, gente, eu não recomendo adoçante, tá? Adoçante não. Em se tratando de adoçante, é óbvio que eu também não recomendo nada Diet Light. Pelo amor de Deus. Não vão ficar me comendo coisa Diet Light. Aí é engraçado, gente, porque eu nutricionista, né? Aí às vezes eu chego na casa das pessoas, aí as pessoas falam assim, nossa, eu tenho um não sei o que aqui, Diet, você vai adorar. Ai, meu Deus, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque no Diet
tem esses adoçantes que eu falei para vocês, a não ser que você seja diabético. O que a indústria faz? A indústria tira o açúcar. O diet é sem açúcar. Mas podem ter certeza, gente, que a indústria acresce de muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Para ganhar sabor, ela cresce de muitas outras coisas. Então, ela não está com a caloria do açúcar, mas está com outras calorias. E o light é a diminuição de alguma coisa. Pode ser a diminuição do açúcar, pode ser a diminuição do sal, pode ser a diminuição da gordura, pode ser a diminuição de algum desses que eu falei. Então, por que eu vou usar um produto industrializado, cheio de química, e que vai me tirar um pouco de alguma coisa que eu posso simplesmente não comer? E eu vou pagar muito mais caro. Entende? Então não faz sentido. E fora que quando, por exemplo, se ele tira o açúcar, ele põe adoçante ali de novo também, tá? Então, sem adoçante, sem diet light. Outro erro muito comum que eu vejo é a pessoa sempre fazer o mesmo tipo de estratégia. Eu sempre falo que o emagrecimento é assim, ó. Você tá aqui, aí você emagrece, você mantém. Aí você emagrece, você mantém. Você emagrece. Não é assim, você emagrece, você emagrece, você emagrece, você emagrece. Nunca é assim. Se for assim, você vai engordar depois. Então, é um processo que vai tendo períodos de estabilidade, que é normal. O corpo está entrando em harmonia de novo, e daí depois ele consegue emagrecer de novo, porque o emagrecimento também é visto como um perigo ali para o corpo, se você emagrece muito rápido. Então tem sempre esses... E para a gente conseguir fazer isso, estabilizou, continua emagrecendo, a gente precisa mudar de estratégia. Mudar de estratégia é mudar de tipo de alimento, mudar de estratégia nutricional também mesmo, fazer ciclos de dieta cetogênica, low carb, vegetariana, ciclos de carboidrato, enfim, e mudando cargas glicêmicas do seu dia, colocando mais carga glicêmica de manhã, depois eu coloco mais à tarde, enfim, a gente vai mudando. Por isso que eu sempre falo, nutrição não é entregar um plano alimentar e acabou. Nutrição é toda uma estratégia e um tratamento nutricional que você faz. Quem imagina que ir na nutricionista, ir lá, pegar um plano alimentar, sair e pronto, não vai ter sucesso, porque não é só isso. É um período de tratamento para você poder ter um sucesso. Fora o lado comportamental, que eu trabalho muito e gosto muito. Licença, gente, vou tomar água, tá? Então, isso. Então, a gente precisa fazer essas mudanças na alimentação. Tem muita gente que gosta. Eu como todo dia ovo e, sei lá, ovo e abacate, todo dia de manhã. Tudo bem, gente, mas vamos de vez em quando dar uma mudada? Porque essa monotonia faz o corpo se acostumar e aí a gente entra naqueles platô que a gente não quer. Tudo bem? Outra coisa que eu vejo que acontece muito há não muito tempo atrás, eu tava falando com a Cris aqui, que fez pós comigo, e ela tá falando, faz 7 anos e tal. Na época que eu fazia pós, eu prescrevia para as pessoas comer de 3 em 3 horas. Eu falava às pessoas, olha, põe reloginho para você comer de 3 em 3 horas, porque precisa comer de 3 em 3 horas. Então, eu sou nutricionista dessa época. E eu vou te falar, ainda tem nutricionista hoje em dia que recomenda comer de 3 em 3 horas. Qual é o problema? Primeiro, não existe problema. Você pode comer 3 horas. E eu sempre falo que quando você está muito desregulada, muito sem nutrientes, sua dieta está muito pobre, eu realmente passo de 5 a 6 refeições. Mas não é refeição, é um chazinho antes de dormir. Isso para mim já é uma alimentação, entendeu? É um queijinho com alguma coisa à tarde. Então eu sempre passo alguma coisa para você que está com aquela coisa que eu acabei de falar, desregulada da fome e da saciedade, para a gente ir organizando isso. Mas, depois que você está organizada, o que você precisa fazer? Você precisa conhecer o seu corpo, conhecer o seu metabolismo. E para isso você tem que saber quando você está com fome, realmente. E aí eu falo para os meus pacientes assim, coma sempre que você tiver fome. Quando você tiver fome. E aí eu faço um trabalho comportamental com eles, para eles saberem a diferença entre fome e vontade de comer. São duas coisas completamente diferentes. Vontade, a gente tem vontade. Eu tenho vontade de ganhar na Mega Sena, mas não é por isso que eu estou ganhando. Vontade é uma coisa, fome é outra coisa. Então a gente tem que saber diferenciar isso. E isso leva um tempo. Para quem comecei, nunca fui nutricionista, nunca me preocupei com isso, comecei agora, leva um tempo até a pessoa se perceber, leva um tempo até a pessoa se conhecer. Eu sempre falo, preste atenção em você, preste atenção no que você sente depois que você come, antes de comer, preste atenção quanto você tá, que horas você vai no banheiro, que horas o que você sente no estômago, enfim, se sua barriga como é que tá. A gente tem que ter esse costume de nos olhar, de prestar atenção de como o nosso corpo está funcionando. Porque a gente vai vivendo, gente, a gente vai vivendo e não vai prestando atenção nessas coisas, que é o nosso maior bem, que é a nossa saúde. Então eu sempre falo, presta atenção. E uma dos prestar atenção você realmente está com fome? Ou você só está com vontade de comer? Você está só com vontade de comer? Isso quer dizer que seu corpo não precisa de comida. Ele só quer comida. Então, se seu corpo não precisa de comida, não come. Não come, porque ele não está precisando. Então, você precisa aprender isso. Então, quando
Quando a gente passava para a pessoa comer de 3 em 3 horas, independente de qualquer coisa, tá estando com fome ou não estando com fome, depois do corpo regulado, você estava viciando o corpo a isso. E estava não fazendo com que a pessoa enxergasse quando é que ela estava com fome e quando é que ela não estava com fome. Não estava nem deixando ela sentir fome. Agora, o que também a gente tem que falar em relação a isso? Não é legal também, a não ser que seja num jejum intermitente controlado, como a gente acabou de falar, a gente ficar com fome muito tempo, o tempo inteiro tá com fome. Porque quando a gente tem uma restrição muito grande, a gente traz junto uma compulsão, principalmente durante muito tempo. Então, se a gente tem uma restrição calórica, por exemplo, uma dieta de 800 calorias, durante 6 meses, durante 3 meses, a gente vai ter uma compulsão depois que a gente acabar isso. Então, tem toda essa... Entende? Que é uma coisa que tem que ser muito equilibrada, não pode ser jogada de qualquer jeito. Então, tem que ser o olhar mesmo de um profissional para saber como é que você tá ali, para poder dizer, ó, agora você pode diminuir um pouco, não, agora você aumenta um pouco. Entende? Então, essa ideia de 3 em 3 horas presta atenção quando você está com fome, quando você está com vontade de comer. Uma dica é, quando você está com vontade de comer, bebe água. Antes de comer, bebe um copão de água. E espera um pouquinho. E aí, depois de você esperar, você vê se era fome mesmo ou se era só vontade de comer. Na maior parte das vezes, era só sede, não era nem fome. Tá? Outra coisa que eu acho que é um erro também é essa história de contar calorias. Gente, essa é a minha experiência profissional, tá? Não estou dizendo nem que é errado, nem que é certo. Na minha experiência profissional, eu não recomendo para os meus pacientes contar caloria, pesar comida. Eu não acho nada disso saudável. A não ser que você tenha um problema renal, uma diabetes grave, qualquer outro problema que você precise realmente saber o quanto você está comendo ali de carne, porque às vezes problema renal você precisa saber o quanto de proteína você está ingerindo, numa diabetes o tanto de carboidrato, enfim. Se você tem alguma disfunção desse tipo, tudo bem. Mas em se tratando de emagrecimento, que é o que a gente está falando aqui agora, eu acho completamente desnecessário pesar e contar calorias. Porque a gente tem que, no processo de emagrecimento, é um processo de reeducação alimentar. A gente está reeducando tanto o nosso metabolismo, quanto a nossa mente, quanto as nossas emoções. Essas 3 coisas têm que trabalhar juntas. Se a gente só conta a caloria e pesa a comida, a gente não está trabalhando as outras 2 coisas. Então, só restrição calórica não muda um quadro, muda um tempo, muda ali um tempo. Mas eu preciso mudar um quadro, eu preciso mudar a mente da pessoa em relação àquela alimentação. Eu preciso que ela compre aquela ideia. Comprar no sentido de acreditar naquilo que ela está fazendo e entender por que ela está fazendo aquilo. E não só você precisa comer tantas calorias por dia, a pessoa fica contando as calorias, vai e come. Que processo é esse, gente? E eu acabei de dizer para vocês antes que hoje a gente sabe que o que faz a diferença no nosso metabolismo é a qualidade do que a gente come, não a quantidade. Então, por exemplo, quando a gente está na cetogênica, quando eu faço ciclos de cetogênica com os meus pacientes, eles comem até não ter mais fome. E come gordura boa, óbvio, come gordura, come proteína, até saciar, independente da quantidade. E eles entram num processo de emagrecimento. Então, não é a quantidade, é a qualidade, tá? Então, se eu ficar nessa de contar caloria ou pesar comida, eu não uso todas essas coisas. Marley, mas eu fiz com um nutricionista tal e emagreci. Você vai emagrecer. Não tô dizendo que você não vai emagrecer, não. Eu tô dizendo que isso não muda padrão de vida, que isso não muda processo de emagrecimento para uma continuidade, uma permanência. É sobre isso que eu tô falando, tá? Também não é legal a gente ficar com fome o tempo inteiro. Então, é ideal que a gente tenha esse equilíbrio de não ter um excesso de comida. Eu não gosto de dizer comida errada, porque não tem comida errada, né? Comida que não fazer boas escolhas alimentares e ficar com fome o tempo inteiro e ter essa compulsão do que você não ter fome, comer um pouco de tudo e não ficar com essa ansiedade, porque a gente sabe que emocionalmente falando, para quem está no processo de emagrecimento, é muito ruim essa restrição. É muito ruim ficar sentindo fome. Gente, sentir fome é uma coisa horrível. Não é legal, não é legal. Mesmo quando eu prescrevo jejum para os meus pacientes, as primeiras vezes, é claro, ele vai ter que aguentar uma fomezinha ali. Mas depois, a gente usa alguns óleos para ele comer durante o jejum. Ele vai tomando chá ali, que vai acostumando. Então, ele nem vai sentindo fome depois. Mas você falar que você tá, eu tô fazendo uma dieta, eu fico com fome o dia inteiro. Gente, isso é tortura. Isso não tá legal, isso não é certo. Eu falo para meus pacientes, avisa. Se você estiver passando fome, me avisa. Porque eu não vou deixar paciente nenhum meu sentindo fome. Isso é horrível. Eu quero que você tenha qualidade de alimento. E que, estrategicamente, como eu falei aqui por cima mais ou menos, nutricionalmente a gente usa estratégias para fazer vocês emagrecer, para nos fazer emagrecer. E não passar fome, como era a nutrição antiga, tá? Tem uma pergunta aqui, gente. Comer devagar é melhor? Sabe por que comer devagar é melhor?
Porque assim, ó, a gente... Lembra que eu falei de leptina e grelina, que são aqueles hormônios que dão fome ou saciedade? Para eles poderem ser ativados, o cérebro leva mais ou menos uns 20 minutos para começar a mandar essas sinalizações. Porque você lembra que eu falei que um desses hormônios era produzido pelo estômago? Então, só quando o estômago está parcialmente cheio, é que eu mando essa mensagem dizendo, gente, pode parar de comer que eu já estou saciado. Porque a gente sabe que um pouquinho depois disso é que a gente vai parar de comer. Então, se a gente come muito rápido, esse tempo não dá tempo de chegar essa mensagem. Não, o cérebro não consegue mandar essa mensagem. E aí o cérebro não consegue mandar essa mensagem, e aí a gente come mais do que a gente precisaria comer, porque a gente não tem essa sinalização que a gente precisa ter e que leva um tempo para poder o cérebro dar. Então, por isso que comer devagar emagrece. Não é porque comer devagar emagrece, é porque eu tenho a sinalização hormonal no time certo, entendeu? Então, sempre falo, come deixando os talheres no prato, sempre. Come, solta o talher, porque tem gente que come assim, né? Não solta nem o talher, vai assim. Não dá tempo mesmo. Então, come, mastiga bastante. Quanto mais você mastiga, mais sinalização você manda para o cérebro. Então, mais seu cérebro vai saber o quanto antes você está saciado, né? Fora que melhora a digestão, quanto você mastiga bastante. Então, por isso que comer devagar emagrece, tá bom? Então é isso. Estou à disposição sempre no direct do Instagram. Aqui no Facebook, deixem seus comentários aqui embaixo. Comentem à vontade, curtam o vídeo, né, para ajudar a pessoa. E qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Me acompanhem lá nos stories, estou sempre mostrando o que eu como, como é que está sendo o meu dia, estou sempre dividindo com vocês as minhas coisinhas, tá bom? Então fiquem bem, comam bem, e a gente se vê no próximo live, no próximo vídeo, no próximo encontro. Beijo, tchau, gente!